Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos e ouvintes dessa live. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana de Campina Grande, que trabalha com a missão Cariri para Cristo. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso 11 ao verso 24, que tem por título na Bíblia de Estudo Conselheira, o amor aos irmãos. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua própria vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Mas aqui vem uma pergunta para nós. O que é o amor? O termo grego é ágape. É o mais utilizado na Bíblia para indicar o amor de Deus. O amor ágape, ou seja, o amor de Deus. Amor esse que Deus espera que seja expresso por nós. E se secundariamente o amor entre os filhos de Deus. Amar assim não é uma resposta natural de base instintiva, mas uma atitude da nova natureza, pois em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo já nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Amar é diferente de gostar ou ter simpatia por alguém. Lembre-se, olha. Amar é diferente de gostar ou ter simpatia por alguém. É uma tarefa psicológica e espiritual, dirigida até mesmo para quem não gostamos, pois no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do verso 44 ao 48, o nosso Deus nos ordena a orar por aqueles que nos perseguem, por aquele que não nos ama. Então, veja só, não é uma tarefa psicológica e espiritual. Ela vai além disso. É uma tarefa psicológica e espiritual dirigida até mesmo para quem não gostamos, com quem temos grandes diferenças ou nos é contrário. Não é porque o outro é contrário a você ou é contrário a mim que devemos odiá-lo, não. A palavra diz que devemos amá-lo e amá-lo no amor ágape, ou seja, no amor de Deus, no amor que constrange tudo e todos, porque vai além da nossa compreensão, vai além do nosso entendimento. Porque veja que Ele nos amou primeiro, diz em Romanos 5,8. E a prova deste amor é que Ele deu Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Como não temos esse tipo de amor para dar, precisamos primeiramente recebê-lo. A gente precisa primeiro receber de Deus para poder dar esse amor. Aceitar sermos amados imerecidamente. Veja que a palavra nos diz em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, ser salvo não é que você e eu fez algo que pudesse dizer por causa disso que eu estou fazendo ou que eu fiz, eu sou salvo. Não, a salvação ela é de graça. É Jesus quem se doou em o nosso lugar, estando nós ainda no estado, como diz Efésios 2,1, mortos em delitos e pecados. Mas Ele concretiza a obra pela vontade do Pai, sendo o Cordeiro de Deus, como diz no Evangelho de João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desse amor que nós estamos falando. Um amor que excede o nosso entendimento. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19. Recebendo esse amor de Deus, também amaremos, começando pelos irmãos na fé. Você e eu devemos amar os irmãos na fé, independente de sermos diferentes um do outro, no contexto humano, no contexto social, mas no contexto espiritual estamos na mesma unidade. Amém, amados, perdoaremos, compreenderemos e liberaremos graça. Amados, quando damos atenção cuidadosa para alguém sem esperar gratificação, estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Ou estamos sendo identificados no verdadeiro amor de Deus. Você e eu não podemos esquecer que Deus espera que amemos de toda a alma, de todo entendimento,
de toda força e de todo o coração. A quem? A Deus. E esse amor vai ser demonstrado pelo que nós realizamos na nossa prática diante daqueles que nos cercam, ou seja, que está em nossa volta. Eu não posso dizer que amo o outro, que ama a Deus, que diga, e também abrir a boca e dizer que odeio o outro, que não tolero o outro, que não quero o outro perto de mim. Que amor é esse? A palavra já nos adverte em 1 João que somos hipócritas e mentirosos quando nós nos portamos desta forma. Mas além de falar um pouco do amor, nós queremos acrescentar nessa nossa reflexão o propósito da carta de 1 João, carta essa que foi escrita entre 85 e 95 da era cristã, ou seja, depois de Cristo, e que apresenta 5 verdades fundamentais. A primeira delas é receber a salvação de Deus, resulta numa vida reta e especialmente em amor pelos companheiros cristãos. Então, se você e eu não podemos dizer que somos cristãos e não temos amor pelos nossos irmãos. E que amor? O amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor que excede o nosso entendimento. A segunda verdade é que Jesus era totalmente humano, e sendo ele humano, se portou-se da forma que concretizou em si mesmo toda a vontade de Deus. E ele diz, importa que o discípulo seja como o mestre. Então, se ele nos amou além das nossas condições, nós também devemos amar o nosso próximo além das nossas condições. Muitos que dizem seguir Cristo, que é a terceira verdade, não são verdadeiros seguidores. Por quê? Porque dizem que amam a Deus em Cristo Jesus, mas que não tolera o irmão. Isso é uma demonstração de falta de amor. E de que amor? Do amor verdadeiro, do amor ágape, do amor de Deus, se fazendo presente em sua vida e sendo vivenciado nas práticas realizadas por aquele que diz que ama a Deus. Os cristãos devem estar prontos para se autoexaminarem, para ver se sua fé em Cristo é verdadeira. Se a sua fé em Cristo é verdadeira, você não faz acepção de pessoa, porque ele não fez acepção de pessoa. E ele espera que você apresente as mesmas características dele. A última verdade fundamental que a gente encontra nessa carta é a plena certeza da salvação, que é própria daqueles cuja vida evidencia que eles estão realmente vivendo para Cristo. Quando vivemos para Cristo, temos o prazer de andar na presença de Deus como convém a santo. Qual é o propósito dessa carta? De falar da importância do amor, quem é o amor, como vivenciamos este amor. A autoria dessa carta é do apóstolo João, o apóstolo do amor. E o propósito da carta é alertar sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne e incentivar um estilo de vida apropriado para os seguidores do Cristo encarnado. O verdadeiro cristão, a primeira ênfase que ele dá é que Cristo tomou a forma de homem, como diz no Evangelho de João 1,14.
que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Além disso, o verdadeiro cristão tem o prazer em andar na presença de Deus para glorificar a Deus com as suas atitudes, com as suas ações. E temos que ter o cuidado de não querermos nos portarmos como se portou Caim. Veja que é Caim quem mata Abel. E Caim mata Abel porque teve inveja dele. E qual foi a inveja que Caim teve de Abel? Abel fez aquilo que era agradável a Deus e Caim não. Como a oferta de Abel foi recebida e a de Caim não, Caim, por inveja, mata o seu irmão. A história do mundo, diz a Bíblia de Estudo em Genebra, é um relato de ódio que remonta ao conflito arquitetado entre Caim e Abel, como está lá em Gênesis capítulo 4, verso de 1 a 16. Então, se você tem que observar, quando eu ler a palavra, o que a palavra quer me ensinar? Veja que João traz esse contexto de Caim e Abel. João traçou o ódio de Caim com a radical incompatibilidade de seus motivos com os de Abel. Você vê isso em João capítulo 3, verso 19 e também capítulo 8, verso 37. Essa incompatibilidade existirá sempre entre o mundo e o povo de Deus, conforme o texto lido, verso 13. Mas essa animosidade não faz parte do nosso companheirismo ou da nossa vida entre irmãos ou entre os cristãos. Sua ausência é uma prova concreta de que os cristãos passaram da morte para a vida, conforme o verso 14. Paulo deixa bem claro dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu devo fazer o que ele me ordenou, amar ao meu próximo como a mim mesmo. Porém, se tal animosidade ocorre no companheirismo, significa, irmãos, que nós ainda não amamos de fato e de verdade, como o Senhor quer que amemos. Não estamos ainda vivenciando o que nos ensina o Evangelho de Cristo. Nesse contexto, você e eu devemos observar o Catecismo Maior, as perguntas 24 e a 113, como também na Confissão de Fé de Westminster, no ponto 8 e a designização 7, bem como no ponto 18, ponto 1 e 2, além de outros contextos que devemos observarmos, para que possamos realmente declarar que verdadeiramente não vivemos mais para nós mesmos, e sim vivemos para o Senhor. E quem vive para o Senhor verdadeiramente demonstra o verdadeiro amor de Deus, que deve se configurar em nós de forma tal que a gente ame de fato e de verdade, andando na presença de Deus como convém a santos, fazendo aquilo que é agradável a Deus, para que o mundo veja em nós
Cristo a esperança da glória. Precisamos demonstrar essa prática de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Aí verdadeiramente sabemos o que é o amor. E o mundo vai olhar para nós e vai dizer que verdadeiramente amamos de conformidade com a palavra de Deus. Ainda queremos enfatizar a respeito dessa carta que nos chama a andarmos na luz, a andarmos em Cristo Jesus, a vivermos para a glória de Deus. Essa carta ela apresenta 5 ideias centrais que eu quero que você também guarde no seu coração. Quais são elas? Os falsos mestres negam que Cristo tomou a forma humana. Quem faz essa negação ainda não nasceu de novo, ainda não é nova criatura. Porque só é nova criatura aquele que está por trás da cruz de Cristo. E para Cristo ter ido à cruz, foi preciso ele tomar a forma humana. Outra ideia central que você deve guardar no seu coração é que os cristãos podem desfrutar da comunhão com Deus e com outros cristãos. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, a palavra já nos diz que somos hipócritas e mentirosos. Cristo chama os cristãos a amarem uns aos outros com palavras e ação. Não adianta, não agrada a Deus eu dizer que amo o meu próximo e se ele precisa do meu apoio, da minha assistência, eu dizer vou orar por você e não fazer nada por ele. Isso é hipocrisia. A quarta ideia central que João nos chama a atenção nesse livro é que os cristãos podem ter certeza de que têm a vida eterna por meio de Cristo. Não é pelo que você e eu venhamos a fazer. Porque já o profeta Isaías diz que os nossos atos de justiça, sem a presença de Cristo, não passa de trapo de imundícia. Isso está em Isaías 64, 6. Os cristãos podem ter certeza de que têm a vida eterna por meio de Cristo, porque o Senhor vela em cumprir a sua palavra, como diz em Jeremias 1, 12. Viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. E ele deu a palavra lá em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. E a esmagação da cabeça da serpente se deu exatamente pelo que Cristo fez na cruz. A última ideia central deste livro é que Deus responde orações. Ore a Deus, peça a Ele para que Ele te restaure, para que Ele faça de você nova criatura. Porque a nova criatura, ela exalta e glorifica ao Senhor no seu dia a dia. Ela exalta e glorifica ao Senhor sem ter inveja do seu próximo, sem se portar como se portou Caim, mas buscando vivenciar o que a própria palavra nos ensina, a exemplo de Abel. Fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo aquilo que exalta e glorifica o nome do Deus soberano, daquele que era, que é e que há de vir, daquele que não tarda, que não falta e não negligencia, daquele que me diz e te diz e nos diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem ama neste amor, verdadeiramente ama no amor ágape, verdadeiramente exalta e glorifica ao Senhor no seu viver. Que Deus, pois, nos abençoe. Que esta palavra encontre guarida no teu coração e que você ame ao seu próximo, sabendo que o seu próximo não é só seu pai, não é só sua mãe, não é pai e mãe, mas é eles
e outros que você nem conhece, ou outros que você diz, eles não gostam de mim. Mas você ama porque você obedece à palavra de Deus. E você ama para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Abençoe todos os teus. E que te dê uma semana de vitória. Que te dê não só uma semana, um mês, um ano, enfim, te dê vida eterna com Ele, através de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.